mas veja, teve eu acho que uns 2 meses atrás, é, um mês, mais ou menos 2 meses atrás, os Estados Unidos estavam com dificuldade para pagar a sua própria dívida, né? E teve que recorrer, inclusive, ao parlamento para ampliar, né, os recursos do governo, fazer liberação para poder não pedir moratória da dívida. A gente viu isso também acontecer, eu acho que aqui na própria Argentina também teve essa possibilidade. Isso é uma tendência, na sua opinião? É uma tendência que pode expressar que está vindo aí uma crise, digamos assim, nesse setor que vive da especulação financeira mundial e que vai afetar a dívida pública dos países? Certo. Quando a gente fala de dívida pública, Vera, é bastante importante a gente separar a dívida pública dos países imperialistas dos países subordinados, né, dos países semicoloniais. No caso dos Estados Unidos, a dívida pública deles é gigante, né, ultrapassa o próprio PIB, e é uma forma de negócio. Eles, é uma forma do resto do mundo financiar o consumo dos próprios Estados Unidos. Tanto que eles controlam a taxa de juros e controlam a emissão do dólar. Então, é, é algo que, para eles, funciona como mais do que um mecanismo. Não funciona como um mecanismo de subordinação, funciona como um mecanismo de controle, de exploração e de subordinação dos outros países. No caso dos países semicoloniais, é o exato oposto. No caso da Argentina, no caso do Brasil, o que acontece é um sistema de expoliação, de transferência de riqueza, na prática de transferência de mais-valia, é a riqueza produzida pela classe trabalhadora sendo sugada, sendo transferida para os países imperialistas, né? Para os grandes monopólios imperialistas, os grandes grupos de investidores, os grandes banqueiros. O que eu acho que sim acontece é que a gente está vendo instabilidades cada vez maiores. Então a gente vê crises localizadas aí nos bancos europeus, né? Uma certa instabilidade aí no sistema financeiro americano, a própria crise na Argentina, a desaceleração na China. Então, o que eu acho que o que acontece são elementos de crise se desenhando, mas de forma mais sistêmica, né? Acho que cada vez mais as crises, elas têm a tendência de ser mais... Porque em 2008 foi localizada nos Estados Unidos, né? Foi uma crise de caráter mundial, mas no Brasil chegou mais alguns anos depois, né? Um pouco depois. Eu acho que o que se desenha são crises que acontecem de forma cada vez mais sistêmica, né, mais simultâneas, né? Acho que não vai ser tão crises localizadas nos Estados Unidos, na China. Porque antes falavam, crise russa, né, em 99, aí depois teve a crise... Antes, a crise dos dragões asiáticos, né? Eu acho que cada vez mais vão ser crises mais do capitalismo de forma geral, né? Mais pulverizada, né? E não mais tão concentrada em determinados continentes ou países específicos. É isso? Bom, Diego, nós já estamos há 51 minutos falando aqui de juros, falando aqui de dívida, falando de dificuldades. A gente sempre fala que os bancos, na verdade, e esses setores, todos eles são muito organizados. Eu vi você falando aí de comitê, falando de conselho. Quem são esses comitês? Quem é esse comitê? Quem são esses conselhos para que as pessoas possam saber, por exemplo, o que é o Copom, o que é esse conselho monetário, quem é que compõe? Então, são órgãos, né, do governo que rege, por exemplo, o Comitê de Política Monetária tem reuniões periódicas, né, que a gente, é engraçado, né,
porque eles fazem reuniões fechadas, né? Depois divulgam a ata, e aí fica uma semana do pessoal fazendo verdadeiras análises semióticas, né, de cada linha, o que eles quiseram falar aqui, né? Fica uma discussão interminável, analisando cada vírgula da ata para saber, tentar. Mas, na verdade, assim, são representantes quase que diretos do capital financeiro, né? Dos bancos. Agora, dos bancos. Agora, sim, o governo, retomando o que a gente discutiu lá atrás, o governo, sim, se quisesse, se tivesse realmente vontade política, poderia simplesmente ter tirado o Campos Neto fora já da jogada e ter substituído e ter reduzido os juros. Não faz isso porque não quer bancar essa briga. Sim, agora, a gente é contra a independência do Banco Central, né? Isso é algo que tem que ser combatido. A política de juros altos tem que ser combatido, tem que ser denunciado como uma política que favorece os banqueiros em detrimento dos direitos da população, em detrimento da saúde e da educação. Agora, isso por isso só não basta, né? É preciso a gente também denunciar o sistema da dívida pública, a gente precisa também defender o não pagamento da dívida, né? Mostrar que esse é um sistema que subordina cada vez mais o país. Enquanto a gente continuar fazendo isso, não vai, as condições de vida não vão mudar, a gente vai continuar transferindo riqueza para fora. Então a gente tem que avançar, né, nessas reivindicações, né? Ficar só nesse discursinho aí de independência, sim, é necessário, é grave, coloca o Banco Central na mão do capital sem mediação, mas é preciso também ir além disso, né? Preciso também defender o controle desses bancos. É possível fazer o controle desses bancos através dos bancários? Olha, Vera, não só através dos bancários, é através da classe trabalhadora como um todo, né? Isso. Na verdade, não só não é possível, como é a única forma da gente ter o sistema financeiro voltado para as reais necessidades da população e da classe trabalhadora. Por isso que a gente defende a estatização do sistema financeiro, né? Para que não funcione mais como um mecanismo de transferência de renda, de transferência de riquezas para os grandes monopólios, mas que sirva para atender às necessidades da população e da grande maioria da população, né? Então, por exemplo, se você tivesse um sistema financeiro estatizado, sob controle dos trabalhadores, você poderia investir em obras de infraestrutura para servir a população, você poderia pegar os mais de 300 bilhões de dólares que tem em reserva internacional e investir em serviços públicos, você poderia garantir crédito, inclusive, ao pequeno negócio, à agricultura familiar, você poderia garantir crédito barato à classe trabalhadora para que não fique na mão da agiotagem dos banqueiros, não seja extorquida, não seja saltada cada vez mais, né? Então, não só é possível, como a única forma de fazer isso é estatizando o sistema financeiro, colocando Então, estatizar é controlar, né? Porque se a gente estatiza, mas fica sob o comando e a indicação do governo, né? Nesses acordos que são feitos com os setores que o apoiam em época, para fazer os acordos políticos por cima, sem que os bancários e a própria população controlem, fica também meio que a serviço deles, né? Porque, veja, antes o Banco Central não era autônomo, né? E também antes os bancos majoritariamente eram estatais, né? Eles foram privatizados depois. Então, hoje, tão importante quanto a estatização é centralmente o controle por esses bancários. Agora, eu acho, sabe, Diego, que o maior desafio é a gente conversar com todo mundo e
e fazê-los entender que se a gente controla isso, se os bancários, se a população tem esse controle, significa dizer que esses desmandos que são feitos por esses comitês organizados para conspirar contra a vida do povo, né, que na verdade o controle dessa economia, na verdade é conspirar contra a vida de quem trabalha, porque é da apropriação. Eu acho que esse é o grande desafio mesmo, como você coloca, né? E, bom, para ir fechando a nossa live de hoje, eu gostaria que você falasse o que você quisesse e de antemão já lhe agradecer. Eu que agradeço, Vera. Pedir desculpas porque eu estou meio cansado, a gente saiu de um fechamento difícil de madrugada, a gente mandou... Eu é que peço desculpas a você, que vivo lhe alongando. A gente mandou o jornal de madrugada já para a gráfica, deve estar impresso já. Quem quiser, a gente já começou a divulgar por Zap, né? Então, como você falou aí, quem quiser é só entrar em contato com qualquer militante do PSTU. Essa edição é centrada na questão da violência, como você disse, né? A questão das chacinas e toda essa barbárie que a gente viu praticada pela polícia nos últimos dias. Tem um artigo do Zé Maria muito bom, que discute a polícia, a questão da desmilitarização da PM. E tem entrevistas sobre Colômbia, explicando todo o processo, né, do Gustavo Petro. Será que é um governo que está chamando mobilização a favor do povo? Será que não? É uma entrevista que explica tudinho isso. É muito então, importante. Está bem bacana. Nossa, tá bem bacana. Então está justificado o seu cansaço, porque é muito assunto para estar no seu jornal. Bom, aproveite, já vá fazendo propaganda aqui do Portal Diário. Então, Vera, o spoiler aí, a gente está trabalhando na verdade, é um projeto para tornar a opinião socialista também online, né? Então a gente vai ter uma opinião socialista online, não vai ser só o jornal, porque hoje a gente tem o portal do PSTU e o jornal. A ideia é a gente ter o Opinião Socialista na internet, com atualizações diárias, e é um projeto que a gente já começou, está ficando muito bacana, muito legal. A gente espera lançar aí nos próximos meses, mas o pessoal já pode ficar ligado, né? E acompanhar, seguir ali a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, para não perder mais essa novidade. No mais, Vera, acho que é isso. Espero que ter contribuído um pouquinho com essa discussão aí da questão dos juros. Eu acho que a essência, né, o fundamental dessa discussão é a gente entender que esse mecanismo da dívida pública, da remuneração desses títulos via juros, é um instrumento de subordinação do país, cada vez maior ao imperialismo, né? E isso não acontece só através desse mecanismo da dívida, mas de todos os setores da economia. A gente falou sobre a BlackRock, que falou que os títulos é a prioridade desse grande grupo especulativo hoje. A mesma BlackRock também tem grande parte da Ambev, tem grande parte da JBS, né, da Suzano, né, empresa de celulose, então grande parte aí do agro, das empresas que produzem aí, empresas de produtos primários, estão na mão de grandes grupos financeiros internacionais especulativos. Então, quando a gente vê aí, o agro, né, o agro é pop internacional, né, porque está na mão do capital financeiro internacional, e é assim que é também em relação à indústria, ao varejo, né. O Ilaese fez um estudo muito interessante que mais de 70% da economia está na mão aí de grandes grupos, e esses grandes grupos estão, por sua vez, na mão de grandes monopólios capitalistas. Então, a gente vive um processo cada vez mais profundo de subordinação ao imperialismo, ao capital financeiro. Quando a gente discute juros, quando a gente discute dívida pública, a gente está falando justamente disso, né? De aprofundamento desse processo de recolonização, né? Acho que esse é o centro, é o principal.
E falar nisso, quando a gente fala dessas coisas, nós estamos falando da vida das pessoas, nós estamos falando da vida da nossa classe, nós estamos falando de você pagar muito caro pela comida ou você não ter dinheiro para comprar comida. E de você comprar o remédio e ser muito caro e os bancos se apropriarem, inclusive, disso, e você morrer por falta de assistência.